simplesmente aconteceu um massacre nesse episódio, e você sabe para qual lado. E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo, e dessa vez trazendo as impressões do 6º episódio da 2ª temporada de Solo Leveling, e que foi um episódio que impressionou por conta do massacre que tivemos, e não foi pelo lado dos orcs, porque todo mundo sabia que o protagonista, ele ia se envolver nessa raid, ele ia ajudar esse grupo e acabar com essa raid, e foi exatamente isso que vimos nesse episódio, só que de uma forma bem impressionante, foi igualzinho no Malha, que assim, vimos o protagonista simplesmente mostrando todo o seu poder e até assustando o boss, assim, uma coisa que assustou não só o boss, mas como todo mundo que estava ali, porque ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, e que esse fato colocou o protagonista como uma pessoa muito forte, assim, está sendo reconhecido por várias pessoas como o caçador mais forte agora, porque, assim, o que ele fez nessa raid, se não tivesse testemunhas, muitos não iam acreditar, e que já vou entrar em mais detalhes, então já deixa o like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos, seja do anime de Solo Leveling ou de outros animes. E bom, esse episódio começa do lado de fora do portal com a Xiaorin perguntando sobre o protagonista, descobrindo que ele entrou no portal junto com o grupo como um carregador, e é uma coisa que ela suspeita porque ele é um Rank E, e porque um Rank E entraria nesse portal de Rank A sem a menor preocupação, e é uma coisa que faz ela suspeitar dele, porque ela também suspeita que ele estava com uma arma quando ela encontrou ele dentro daquela outra dungeon, e que assim, esses dois fatos fazem ela suspeitar do protagonista mais ainda, e que logo depois ela acaba entrando com a sua poderosa arma, uma picareta, e que é a arma que ela tinha para esse momento. E bom, agora voltando para dentro do portal, vendo essa quantidade de orcs em volta do grupo, dá pra ver que o grupo se lascou. Se o protagonista não estivesse aí, o grupo já estaria morto, porque assim, só naquela parte em que eles derrotaram os orcs por conta do protagonista, eles já tinham morrido naquele momento. Só que assim, essa quantidade de orcs em volta deles, não dá pra eles enfrentarem, só que eles têm um único objetivo: derrotar o boss, porque derrotando o boss, eles não causam uma dungeon break por terem falhado na raid. Só que derrotar o boss pode ser uma coisa complicada para eles, porque o boss já botou medo em todo mundo, mostrando o quão forte ele é, o quanto de mana ele tem com ele. E que agora o grupo inteiro sentiu a força do boss, e todo mundo tá com medo agora, porque esse cara é muito forte, esse boss é muito forte, e eles conseguem ver que eles não vão conseguir fazer muita coisa contra ele. E bom, logo depois, eles acabam descobrindo que na verdade, eles só foram para o salão para divertirem os orcs, porque o boss ele falou que na verdade eles só querem matar eles e se divertirem matando esse grupo. É uma coisa que causa um desespero no grupo, porque eles viram que o boss é muito forte e tem vários orcs, e eles estão vendo que eles não vão conseguir sair vivos daí. Só que teve uma coisa que chama a atenção do boss, ou protagonista, porque enquanto todo o grupo está desesperado, ele vê o protagonista muito calmo, sem reação nenhuma, e ele vê que ele é uma pessoa diferente e até interessante, e que logo depois temos o ataque do grupo, só que não, porque só o líder foi para cima do boss, porque geral ficou com medo, com a força que o boss demonstrou. Só que o líder não recuou e foi pra cima do boss, só que no final não deu. Você sabia que não ia dar para o líder enfrentar o boss, e no final ele acabou se lascando, porque o boss acabou usando magia antigravidade contra ele e que quase matou o líder. Ele só não morreu por conta do protagonista, porque ele acabou interferindo e salvando o líder do grupo, e que no final vimos o pedido que todo mundo estava esperando, porque o protagonista ele não queria interferir no grupo porque a raid não é dele, a raid é da guilda dos caçadores, só que para eles saírem vivos ele vai ter que lutar contra os orcs, e é uma coisa que ele tem que pedir para o líder do grupo. E bom, ele acaba pedindo permissão para o líder, e nessa parte, nessa cena em que ele vê esse rosto do protagonista, ele já percebeu que o protagonista não é normal, e que ele pode conseguir, e que no final ele acaba pedindo ajuda do protagonista. Então você sabe que agora vem uma luta de verdade, vem uma guerra na verdade, ou melhor, um massacre, e que assim, o boss até tenta intimidar, só que no final ele foi intimidado pelo protagonista, porque o protagonista respondeu à altura a sua intimidação, ou até mais, porque ele está demonstrando uma força muito grande. E bom, agora indo para o lado de fora, esse cara acaba chegando no local e perguntando sobre o protagonista, porque ele está curioso com o protagonista trabalhando em duas raids como minerador, e logo depois ele acaba descobrindo que o protagonista também está dentro do portal. Só que tem uma outra coisa que surpreendeu ele, porque logo depois eles acabam sentindo uma força muito grande vindo dentro do portal, e que fazem eles suspeitar dessa raid, porque eles sentiram uma força muito grande. E bom, eles devem estar pensando que são dos monstros ou até do boss que está dentro da dungeon, só que assim, você sabe que não é bem assim, você sabe que na verdade é do protagonista, o protagonista demonstrando a sua força e que acabou causando isso, e que a Xiaorin também sentiu essa força e também suspeita que é do boss, só que não é do boss, é do protagonista. O pessoal faz a medição do portal novamente e vê que o portal está quase de um Rank S, é um Rank A, quase um Rank S, então vê que eles precisam de ajuda da guilda, precisam da equipe de ataque principal. O mestre da guilda acaba sabendo da situação e vai para o local.
Só que é uma coisa que preocupa ele, porque talvez ele tenha que pedir ajuda de outras guildas, e é uma coisa que eles têm que fazer caso eles não consigam conter essa raid. Que logo depois ele demonstrou uma habilidade muito útil que melhorou o seu exército, e que se chama Domínio do Monarca, e que acaba fortalecendo seu exército, e que já era muito forte. E que assim, o grupo vendo tudo isso aí e não acredita no que está acontecendo, porque o protagonista, ele está conseguindo invocar vários soldados, vários monstros para ajudarem ele, enquanto eles conseguem só invocar um ou até dois. Ninguém está acreditando no que ele está fazendo, e que logo depois mostra a vanguarda do protagonista e o protagonista destruindo os orcs, que mostra que eles são muito fortes. O Igris, o Iron, o líder dos ursos e também o protagonista, os quatro estão destruindo, e mostra que eles são muito mais fortes e estão acabando com todos os orcs. Só que por outro lado, os orcs comuns são mais fortes que os soldados comuns do protagonista. Só que não é problema, porque o protagonista, ele consegue trazer eles de volta. Então assim, enquanto o protagonista estiver com mana, ele consegue trazer eles de volta e continuar lutando. E que assim, durante essa luta você vê que o boss é muito forte também, porque eles estão usando várias habilidades muito fortes e acabando com o exército do protagonista. Só que assim, mesmo com esse cara aí sendo muito forte, você consegue ver que o protagonista, ele vai conseguir derrotar ele de alguma forma. Porque você vê que o protagonista, ele não está passando por um perrengue, ele não está sendo encurralado pelo boss, não. Parece que ele está construindo um terreno para encurralar o boss. E você vê que as coisas não vão ser problemas para o protagonista, porque ele tem a sua poção de mana. Ele acaba usando a poção de mana para recuperar sua mana e trazer seus soldados de volta. Só que não foi só por isso, porque ele usou sua poção para chamar a sombra dos orcs. E foi uma coisa que chamou a atenção do boss, porque o boss não esperou que ele usasse seus próprios orcs contra ele. E que foi uma coisa que causou uma estranheza nesse boss, porque ele começa a pensar do porquê ele está fazendo isso. Na verdade, ele começa a pensar no momento em que ele chegou nesse local, e que quando ele chegou nesse local, ele só ouviu uma única voz, ordenando que ele casse os humanos, e é uma coisa que ele tem que fazer e não importa o motivo. E para isso, ele acaba acionando a vanguarda dele, que parece bem mais forte. Só que logo depois vimos um massacre não pelo lado deles, mas sim pela vanguarda do protagonista, porque mostrou que o Igris, o Iron e o líder dos ursos são muito mais fortes que a vanguarda do boss. E é uma coisa que mostra muito bem eles acabando com a vanguarda do boss e mostrando que eles são bem mais fortes, mostrando que a vanguarda do protagonista é bem mais forte. E que no final veio a luta que vários estavam esperando, que é entre o protagonista e o boss. E que o boss, ele já acaba ficando frustrado, porque ele tenta amaldiçoar o protagonista. Só que o protagonista, ele tem aquele buff que não deixa ele ser envenenado ou amaldiçoado. E é uma coisa que acaba frustrando esse boss, e que no final ele acaba sendo surpreendido pelos magos do protagonista, porque ele acaba usando uma defesa contra eles, só que eles acabam destruindo a defesa dele, contra daquele orbe que deixa os magos muito mais fortes. E que logo depois chegou a pessoa que queria saber mais sobre o protagonista, a Xiaohen, que acabou chegando e ficando impressionada com o quanto de conjurações, com o quanto de invocações o protagonista tem com ele, e vendo que na verdade ele não é um rank E, na verdade ele é um cara bem mais forte, e até na verdade deve ter visto que ele é um rank S, deve ter percebido que ele é um rank S, porque ele fazer tudo isso aí não é para ser nem um rank A, e até um rank S não consegue fazer isso que ele está fazendo. Então ela já percebeu que ele não é normal e ele é muito mais forte. E que logo depois chega essa parte em que essa música de fundo começa a tocar, e que é a mesma música que foi usada no clímax da luta entre o protagonista e o líder dos elfos. Então assim, pelo fato de eles estarem usando essa música nessa parte, então dá para esperar que eles vão usar muito essa música na temporada, nas lutas mais importantes, nas lutas contra os boss, e que pode ser uma coisa recorrente até o final da temporada. E logo depois que começa essa parte, a luta fica mais séria para o boss, porque para o protagonista está bem de boa. Na verdade, ele não está nem preocupado com essa luta, parece. E bom, o boss vai ficar desesperado para derrotar o protagonista, e logo depois uma cartada dele, ficando gigante na frente do protagonista, tentando de tudo para acabar com o protagonista. E que você vê que o boss, ele é bem forte, esse cara é bem forte, só que o protagonista, ele é muito mais forte, tá demonstrando ser bem mais forte, sim, até porque ele não é só um mago, ele sim, ele é considerado um conjurador, um mago, só que ele luta muito bem fisicamente, combate corpo a corpo, ele é muito mais forte, e ficou muito boa essa parte de movimentação do protagonista atacando o boss, e que ficou bem feitinha essa parte, e que logo depois mostrou essa parte dele enrolando o boss com a corrente, e no final jogando o boss no chão. E que assim, a partir desse momento, o pessoal já devia estar despreocupado, porque viu que o protagonista na verdade é bem mais forte. E logo depois chegou a equipe de vigilância para ver a situação, e viu que também não precisavam ter vindo, porque o protagonista já está controlando a situação. E geral impressionado com o protagonista, inclusive a Xiaohen, que está vendo a força de combate do protagonista e também de invocação, como um conjurador, e vendo que o protagonista, ele não é um cara normal.
E bom, ela até pergunta para o chefe de vigilância sobre o protagonista, porque parece que ele conhece ele. Só que ele fala que ele sim, conhece, só que bem por cima, porque agora ele viu que ele não conhecia muito o protagonista. E que logo depois chega essa parte em que ele cerca o boss com seus soldados e que ele tenta resistir quando vão pra cima dele. Só que no final ele não consegue e acaba sendo derrotado. E que assim, é um desfecho que vários esperavam, porque o protagonista ele está bem mais forte. E desde o começo dessa dungeon, você vê que o protagonista ele não está tão preocupado, principalmente quando ele chegou no salão do boss. E que assim, durante a luta toda, o protagonista ele não demonstrava nenhuma preocupação. Então dá para ver que ele ia derrotar. Só de ver ele durante a luta toda, dava para saber que ele ia conseguir ganhar desse boss. Até porque quem estava desesperado era o boss. No final, quem ficou desesperado para derrotar quem foi o boss. E que no final, ele acabou sendo derrotado. E como era de esperar, ele pegou a sombra desse boss. Ele só não pegou os itens porque a dungeon não é dele. E que ele ficou impressionado porque quando ele estreou a sombra desse boss, ele viu que ele é de um rank muito maior. Um rank que ele nunca tinha visto. Que é um rank que os cavaleiros dele podem chegar algum dia. E que assim, com essa dungeon, o protagonista ele consegue ficar muito mais forte e fortalecer seu exército. Agora ele tem mais um general e mais soldados para ajudarem ele, porque esses orcs são mais fortes que os soldados dele. Então agora o protagonista, ele está muito mais forte para voltar para o castelo demoníaco. E é uma coisa que ele vai fazer nos próximos episódios. Só que agora vem uma parte que o protagonista esqueceu, porque ele extraiu a sombra desse boss na frente de todo mundo. E é uma coisa que ele não se tocou. Ele não se tocou e tinha mais gente aí. E no final ele não sabe como reagir, porque ele demonstrou todo o seu poder na frente de várias pessoas. E agora todo mundo quer saber sobre ele e o que ele fez também. E que no final esse cara da associação acaba pedindo sigilo sobre o protagonista, pedindo para que eles não contem o que aconteceu dentro dessa dungeon. E que assim, antes que eles fossem embora, o líder do grupo acabou agradecendo o protagonista, porque se não fosse ele, eles com certeza estariam mortos. Ele entende que o protagonista ele é muito forte e devia ter seus motivos, mas mesmo assim ele reconhece que ele é a pessoa que salvou todo mundo. E que logo depois o protagonista, ele acaba devolvendo esse diário para essa garota, porque ela não vai precisar que ninguém mostre o testamento dela para a família dela. Só que assim, a parte que chamou mais atenção nesse final foi essa aí da Shaheen com uma picareta na mão, sendo questionada do porquê ela está com a picareta. Só que ela acabou ficando envergonhada não pelo grupo, mas sim pelo protagonista. E ela pergunta para o pessoal do grupo se eles acham que o protagonista achou ela estranha. E é uma coisa que você já começa a suspeitar, porque você vê a corada que ela deu para o protagonista. Então assim, você já espera que vá ter alguma coisa mais à frente. Você espera que ela acabe se interessando mais ainda pelo protagonista. Até porque ele foi o primeiro dela, foi o primeiro caçador que ela não se incomodou com o cheiro. E que fez ela se interessar por ele. E agora que sabe que ele é bem mais forte, ela tá bem mais interessada também. E vai ser uma coisa interessante de acompanhar. E bom, no dia seguinte, o líder do grupo ele vai conversar com o mestre da guilda dele e eles conversam sobre o ocorrido. Eles também conversam sobre o fato do protagonista ter salvado a guilda dele, assim como salvou a guilda dos Tigres Brancos. E que esse mestre acabou levantando uma questão que nem deveria ter. Na verdade, ele percebeu que essa questão também não deveria existir, porque ele acaba perguntando para esse cara quem é mais forte, ele ou o protagonista. E que assim, esse cara faz o mestre da guilda perceber que a resposta é bem óbvia, porque assim, ele explica sobre as situações da rede, ele explica que todo mundo tem que cobrir todo mundo ali dentro da rede e que eles têm várias pessoas para ajudarem uns aos outros, inclusive o mestre da guilda. Como vimos no episódio passado, o mestre da guilda tem aqueles escudeiros ali para evitar que o golpe dele volte para eles. E não é só isso que eles fazem também, e que logo depois, esse cara acaba levantando uma outra questão para o mestre da guilda, perguntando se ele acabaria sozinho com uma dungeon de rank A, e que ele acaba respondendo que ele não conseguiria, e vendo que na verdade o protagonista é bem mais forte, porque ele fez isso, ele acabou com uma dungeon de rank A sozinha. E esse cara reconhece que na verdade eles precisam do protagonista na guilda, e ele acaba pedindo para o mestre trazer ele para a guilda, e é uma coisa que ele também quer fazer. E bom, falando sobre recrutar o protagonista, ele acaba se encontrando com o Dinho, e é para aquela conversa do Dinho recrutar o protagonista para a guilda dele, porque agora o Dinho ele está reconhecido como mestre da guilda do pai dele. Só que para isso ele tem que trazer o protagonista, e é uma coisa que ele vai tentar fazer, e vamos ter uma resposta no próximo episódio. E que assim, esse episódio acaba com uma parte que não é tão interessante, na verdade não é tão relevante para quem conhece sobre o material, porque acaba com esse cara, focando nesse cara que vai chamar atenção, só que no final não é ele que vai chamar atenção. Você vai ver no próximo episódio quem vai chamar atenção, e que na verdade esse cara não é nada importante. Então não se preocupe com essa parte final, porque não vai ser ele que vai chamar atenção. E foi assim que se encerrou esse episódio. Então assim, esse episódio foi um episódio só para mostrar o massacre do protagonista, porque todo mundo sabia que o boss, assim, que os orcs não iam derrotar aquele grupo, porque o protagonista ele ia intervir. Dava a impressão que o protagonista iria fazer alguma coisa, e realmente ele fez alguma coisa.
até porque essa dungeon lembrou aquela situação do primeiro episódio, lá de quando eles enfrentaram as estátuas, e o protagonista ele não ia deixar isso acontecer de novo e com esse grupo, e que isso acabou proporcionando um massacre pelo lado do protagonista, porque eles simplesmente acabaram com os orcs e também com o boss que acabou se assustando com o protagonista. Então assim, essa situação do protagonista derrotar facilmente alguns bosses, sem parecer, de uma situação que parece difícil, mas nem tanto para o protagonista, vai ser bem recorrente. Uma situação mais desafiadora vai ser mais à frente, só que não vai ser tão desafiadora assim. Talvez eles consigam passar na parte como se fosse uma situação mais desafiadora por conta da animação e da direção, porque eu não sei se vai ter uma parte que vai parecer desafiadora para o protagonista, e é uma coisa que preocupa algumas pessoas nessa temporada, porque elas querem ver um desafio para o protagonista, e que assim, uma situação difícil para ele vai depender de como eles mostrarem essa situação, porque eles vão ter que caprichar na animação e também na direção, vão ter que mostrar o quão difícil vai ser a situação. Só que assim, a gente sabe que no final ele vai conseguir superar, mas assim, para eles não entregarem o desfecho antes, eles vão ter que caprichar, e é uma coisa que várias pessoas estão ansiosas. Então é isso, galera, agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio, e do massacre que tivemos pelo lado do protagonista. Comente aqui abaixo nos comentários, e também deixa seu like para apoiar o canal, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, e falou!